Olá pessoal, estamos aqui com mais um Vivenciando a Sua Fé. Essa proposta de podcast quer mostrar como é que vive o cristão no seu dia a dia. E já tivemos aqui vários convidados e hoje temos mais um daqueles super convidados, né? Está aqui com a gente nessa noite o Igor e ele vai contar um pouquinho da história dele nessa noite. Oi pessoal, todos estão bem? Eu sou o Igor, tenho 21 anos, moro aqui na cidade de Tangará da Serra. Falando um pouquinho da minha história, sou filho de nordestino, meus pais vieram de lá, né, meu pai inclusive. São um dos pioneiros aqui de Tangará da Serra, minha avó, muito conhecida, a Dona Jerusa. Já residimos aqui mais ou menos há 30, 40 anos aí que eles estão aqui. Já da parte da minha avó, vem de Minas, então é uma mistura aí de nordestino com mineiro. E daí veio o Igor, veio o Iago, né, que é meu irmão, meus pais são o Juarez e a Rosângela. Minha conversão. Falando um pouquinho sobre a conversão, né, me converti quando eu era pequeno, já tem mais ou menos uns 11 anos que eu sou cristão, então eu venho de uma família que é católica, né, da parte do meu pai e já da parte da minha mãe, já é evangélica, mas assim... Foi muito Deus na minha vida. Eu falo que Deus ele tem uma linda história para nós, ele faz algo muito, muito maravilhoso na nossa vida, que é em meio a onde você não pensa que ele pode entrar, ele entra ali na nossa vida e faz a diferença. Então, comecei ali com 8, 9 anos e desde lá estou firme na fé, buscando, como o programa diz, vivenciando a fé cada dia mais e lidando com tudo isso, estando no processo de falar de Cristo para minha família, apesar das coisas, apesar de tudo que acontece, e a gente vamos em busca aí do nosso melhor. Muito bem. Como é que essa história como estudante? Você já passa no primeiro Enem, ou você teve que fazer algum tipo de curso? Você está cursando a faculdade hoje, né? Sim. Como é que foi o seu processo estudantil? Você veio de escola pública sempre, estudou em escola particular? Como é que foi o seu histórico? Pensando um pouquinho nessa questão aí da faculdade, eu hoje curso administração, na Unemat aqui em Tangará mesmo. Eu fui, no começo, eu queria ir embora, né? Eu queria ir para a Universidade Federal de Viçosa, ou a FMG ali de Minas Gerais, era um sonho que eu tinha. Mas acabou que por algumas coisas, eu fiquei aqui em Tangará e comecei a fazer administração. Por quê? Eu sempre pergunto, porque o pessoal pensa que administração é um curso que as pessoas, elas... não tem um direcionamento, ou faz porque não tem nenhuma escolha, não. Apesar de eu estar fazendo administração, sempre tive o objetivo de continuar nessa carreira bancária. Hoje eu trabalho no Sicredi, trabalhei já no Banco do Brasil, vai fazer 2 anos que eu trabalho no Sicredi, então eu sempre tive esse foco na parte bancária. Passei no meu primeiro Enem, tive uma nota aí razoavelmente bem, estudei, fiz o preparatório. Seu histórico de ensino médio e fundamental foi particular, foi de escola pública? Isso, foi de escola pública. Quando eu prestei as provas, né, para entrar na faculdade, eu passei em primeiro lugar em engenharia agronômica, em Sorriso, pela FMT, e passei em segundo lugar em administração aqui em Tangará, que foram as 2 notas que eu coloquei. Por eu não ter... Eu coloquei engenharia agronômica, cheguei a começar a fazer, fiz um semestre, mas eu vi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. E depois comecei a fazer a faculdade de administração em 2021, e estou até agora e estou indo para o último ano, né, para finalizar, se Deus quiser, para o final do ano, já está formado como administrador. Ok. Você teve um gosto pelo banco, né? Você foi trabalhar como menor aprendiz, é isso? No Banco Comecei como estagiário, tanto no Banco do Brasil como no Sicredi. Certo. Como é que era isso? Você já tinha esse desejo? Isso aconteceu? Foi por acaso? Como é que aconteceu isso? Eu, assim, às vezes me emociono falando um pouquinho sobre essa questão de trabalhar em banco, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive, às vezes, até preconceito comigo mesmo. O Igor sempre foi uma pessoa de... às vezes, não acreditar em si mesmo. Pela minha cor, que é negra, às vezes eu pensava assim, será que eu vou conseguir ser alguém? E eu venho de uma família humilde, uma família nordestina,
E meus pais sempre deram tudo para mim, tudo mesmo. Falaram, eu quero que você estude, eu quero que você foque aqui. E em 2019, eu lembro que ali no mês de abril, finalzinho de abril, fizeram uma seleção de alguns alunos, dos melhores alunos da escola que eu estudava, que é a Escola 13 de Maio. E dentro disso, eles escolheram ali os 13 alunos melhores, né, que tinham as melhores notas, para ir até uma entrevista. E nisso dessa entrevista, eu pensei até de não ir. Porque eu pensei assim, vai ter muitos candidatos, muitas pessoas, são bons alunos. Será que eu vou conseguir? E eu lembro que eu cheguei em casa, eu andava de bicicleta, saía 11h50 da escola. Cheguei em casa, fiquei ainda uns 30, 40 minutos sem contar para os meus pais. A entrevista era 2h da tarde. E me deu um negócio no coração e eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu falei, vou contar para minha mãe. Nem contei pro meu pai, porque eu falei, meu pai vai ficar bravo comigo, porque eu vou nesse negócio de entrevista, ele quer que eu trabalhe. E cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu fui selecionado para uma entrevista lá no Banco do Brasil. Será que eu vou? Ela, o quê, meu filho? Que oportunidade? Aí meu pai, como assim? Aí eu falei, pai, eles me chamaram para uma entrevista, mas vai um monte de alunos, será que eu vou? Eu não vou conseguir não, vai dar certo. E nisso meu pai falou, meu filho, acredite em você. Aí meu pai foi e contou uma história que o sonho dele era trabalhar em banco. E disso, nós fomos para a entrevista. Foi eu e minha mãe, eu lembro que eu fui o primeiro a chegar. Nervoso, balançando as pernas. Como sempre. Como sempre, que é o meu costume. Cheguei lá e foi chegando várias pessoas. E eu lembro que eu fui o primeiro a fazer a entrevista com o gerente geral do Banco do Brasil e com a gerente de serviços. Naquilo fluiu tão bem. Eu lembro só uma coisa que o gerente disse para mim. Calma essas pernas que vai dar tudo certo. E disso fluiu. Fiquei muito ansioso durante o dia. E lembro que eu fiquei o dia todo esperando ali à tarde, né? Para dar resposta e não veio. Ela falou que ia ligar no mesmo dia. Fui dormir quando deu 4 e pouquinho. Eles ligaram. Oi, Igor, tudo bem? Então, nós queremos dizer que você foi selecionado para trabalhar aqui no Banco do Brasil. E aquilo, eu vi justamente Deus. Num menino, às vezes, que não acreditava em si mesmo, que estava no 2º ano do ensino médio, e que agradeceu realmente a Deus por estar fazendo aquilo na minha vida. Que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, não sabia como era, mas eu sabia que Deus tinha um propósito. E de lá, até hoje, nós estamos aí nessa carreira. Nessa carreira bacana. Muito bacana. Em algum momento da história, teve bullying? Teve que lidar com bullying na sua jornada? Por incrível que pareça, pastor, não teve. Essa que é a maior questão. Eu sempre tive essa dificuldade, pastor, em acreditar em mim mesmo, em tudo. Às vezes até falando na frente da igreja, uma coisa que me ajudou muito foi o louvor que eu toco, me ajudou muito a aprender a falar. Estou aprendendo ainda todos os dias, mas eu sempre tive dificuldade em acreditar em mim mesmo e pensar que eu não teria oportunidades. Então, foi uma coisa justamente, para o senhor ter noção, na hora que eu fui fazer a entrevista, que eu vi todo mundo, eu falei assim, eu sou o único negro daqui. Então, nunca tive. Tem um caso de amigos que já foram, já tiveram, mas eu nunca tive. Mas é algo que parece que, eu não sei se é por aquilo que a gente lê na história, por aquilo que a gente vê, e a gente eu senti na pele, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir ter oportunidades? Será que eu vou conseguir? Eu pensava que não ia ter, mas eu tinha um Deus melhor que ia conseguir. Amém. Você acha que isso vem de um preconceito arraigado na sociedade, que pode ser isso? Pastor, apesar de a gente pensar assim, não existe preconceito, mas eu acredito que existe sim. Hoje é óbvio que hoje melhorou muito isso, tem vagas na universidade separadas para os negros, hoje muitas pessoas, mas apesar de tudo, os principais cargos, principalmente diretoras, a gente ainda vê que não há tantos negros ali. Então eu acho que por ter visto isso, ter visto na história, apesar de não ter passado, eu pensei muito que isso poderia acontecer comigo também, de não conseguir por conta da minha cor. Ok. Você está hoje numa cooperativa de crédito. Sim. Como é que é lidar com isso? Que parte que você está trabalhando? O que te faz gostar de estar lá? Como é que é? E como é que é viver lá a sua fé também? Como que é experienciar a fé trabalhando numa cooperativa de crédito? For um banco ou uma cooperativa de crédito, a dinâmica é bem parecida, né?
por exemplo, empréstimos, que vai juros e essa coisa toda, que tem uma discussão muito grande na questão calvinista sobre juros, sobre usura, né? E como é que é para um cristão vivenciar isso? Hoje eu estou dentro da cooperativa do Sicredi. Eu acredito muito que o Sicredi, ele é uma instituição que, além de fomentar a questão do crédito, de fomentar essa questão dos produtos e serviços, ele tem uma parte muito bonita, que é o que eu trabalho muito hoje, que é um dos pilares da cooperativa, que é o cooperativismo. Então, hoje eu tenho contato com diversas escolas, diversas comunidades, onde a gente busca fomentar o quão importante é a cooperação. Então, é interessante trabalhar na cooperativa porque é uma visão justamente que a igreja também tem, que eu vejo muito, que é o social. Então, a gente sai da agência, que é importante demais, porque tem que ter, a pessoa precisa de um cartão de crédito, a pessoa precisa de um consórcio, a pessoa precisa ali ver um produto ou um serviço, mas a gente sai da nossa área de conforto e vai até uma escola apresentar um projeto, por exemplo, como é a educação financeira. Então, a gente fala um pouquinho sobre as pessoas, elas têm que cuidar das suas finanças, elas precisam ter uma vida mais saudável com isso, e também outras diversas palestras que a gente trabalha aí. Então, hoje eu estou bem à frente disso, hoje eu cuido dessa parte, tenho um contato bastante vasto com isso, e sempre falo para as pessoas que eu amo o que eu faço. Amo trabalhar onde eu estou, gosto muito de ter esses contatos, e tive uma situação, pastor, que achei muito interessante, que foi voltar até a Escola 3 de Maio, onde de 2018 até 2020 eu fui aluno. E em 2021 tive a oportunidade de voltar como um palestrante. De ter ido até a escola, de ter conversado com ali o diretor e ter dado a palestra, de dado algumas entrevistas também e mostrar que o quão é importante a gente levar isso, porque eu não tive no meu ensino médio. O ensino médio hoje da questão pública ainda falta um pouco, então a gente vai ali, trabalha junto com a escola, e uma das coisas que eu achei mais bonito, que eu acreditei muito, foi justamente isso, voltar na minha escola e poder fazer a diferença ali. Bacana. Você chegou na igreja presbiteriana ainda menino, não é isso? Sim. E aí você já desenvolveu algumas coisas lá, a música, né? Que é parte da sua história. Já trabalhou com a mocidade também, com liderança. Como é que você foi acolhido? Como é que você foi recebido? Como é que foi o seu processo dentro da igreja? Eu falo que uma parte da minha vida é a igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou muito apaixonado pela igreja. Sou apaixonado muito por Deus. E o Igor cresceu demais. Da conversão de o Igor lá em 2011... até o Igor de 2024, é gigantesco, pastor. Eu evolui muito como pessoa, como profissional também, como uma pessoa que hoje consegue conversar com as pessoas, sabe chegar até elas. Hoje eu não tenho vergonha. A igreja, ela me deu muitas coisas mesmo. E o louvor foi onde começou tudo, né? Eu comecei a tocar eu era de Alta Floresta, né? Meu processo de conversão veio aqui de Tangará, né? Que eu fui até uma praça e eles estavam pregando o evangelho. E eu fiquei encacucado com aquele negócio. Eu ia muito pela comida. Então, eu até brinco que é importante a comida. Porque eu sou um exemplo disso. E fui lá, gostei, né? Pelo primeiro momento ali. E eles falaram sobre mar, sobre idolatria e tudo mais. E disso, comecei na igreja. No começo, eu ainda não consegui desarraigar da igreja católica, porque eu queria ser padre. Você acredita? Olha só. Eu queria ser padre, Jesus. E eu era coroinha da igreja, eu ficava ali do lado do padre, estava participando. Minha avó sempre me levou para a igreja, porque minha avó é muito católica. E eu lembro que eu ficava das 8 às 9 na igreja católica, saía correndo para ir para as 9 às 10h30 na igreja presbiteriana, lá do meu bairro. E disso foi esse processo, eu fui embora para Alta Floresta em 2012, e lá, realmente, eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida, que eu queria servir a Deus naquela igreja. Ok. A música, como é que chegou? Como é que você começou a tocar? Você fez algum curso? Foi autodidata? Como é que foi o processo? Então, sobre a música, eu fiz curso de violão, né? Eu fiz 3 anos e meio pela Vila Lobos, né? Só que eu comecei em Alta Floresta, em 2012.
Lá eu aprendi bem o inicial, na Igreja Batista, né? E depois eu vim para Tangará e comecei a fazer aula ali na Vila Lobos. Então, eu tive um curso técnico ali em violão. E depois de 1 ano e pouquinho, eu fiz teclado pelo Centro Cultural. Porque tem um projeto aqui social, ali no Centro Cultural, e eu tive a oportunidade de aprender. Então, tive esse conhecimento técnico antes de tocar na igreja. Uhum. Como é que você foi recebido tocando na igreja? Que os músicos ali, o Ministério de Louvor, tem essa coisa toda. Como é que você foi recebido? Você foi bem acolhido? Teve alguma dificuldade para entrar no Ministério de Louvor ou para tocar? Como é que foi? Então, pastor, assim, eu no começo, fiquei no slide. Eu entrei no Ministério de Louvor no slide, né? Passando, fazia os slides bonitinhos. E daí eu fui, de pouco em pouco, terminando de aprender. Aí eu quis tocar. Meu Deus, na primeira vez, acho que foi 2014. Primeira vez que eu toquei na igreja. Um medo danado. Danado. E toquei a música Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Foi a primeira música que eu toquei na igreja. E fui muito bem recebido, né, pelo grupo de louvor. No começo foi assim, nada é rapidão, é tudo gradativo. Então, comecei tocando, não cantava ainda, né? Foi de pouquinho em pouquinho, aí foi evoluindo. De 2015 até 2017, eu estava ali mais tocando. Quando foi em 2018, eu comecei já a cantar e a tocar e a liderar o grupo de louvor. E daí, foi de pouco em pouco. E é uma das coisas mais importantes que eu acho que faz na minha vida, que é tocar e louvar ao Senhor. Ok. Seus amigos, você diria hoje que a maior parte dos seus amigos está no ciclo da igreja, está fora? Como é que é essa relação de ser cristão, de vivenciar a sua fé e ter essa rede de amigos aí? Como é que funciona para um jovem como você? Pastor, realmente, eu estou num ambiente como a faculdade, que é um ambiente que é complicado. As pessoas falam, será que existe? Muitas pessoas, eu acho que é aquele... não sei se é o ditado, um provérbio, diga quem tu andas que eu direi quem tu és. É algo realmente que acontece. Então, hoje meus amigos, eles são de grande parte da igreja, mas eu também tenho amigos também fora. Mas que eu sempre assim, pastor, eu nunca fui influenciado. Sempre disse isso para as pessoas. Mas eu sempre fui influenciador. Eu gosto de influenciar. Então, aonde eu estou, na maioria dos casos, eu gosto de estar à frente. Então, como presidente de federação, como líder do UMP, como líder de louvor. Eu sempre gostei de influenciar as pessoas mesmo que eu não sei, às vezes, qual é o caminho, mas eu tento, lembrando daquilo que Deus me chamou, daquilo que Deus me orienta. Então, é arraigado sempre isso dos meus amigos dentro da igreja. Mas é óbvio que a gente tem outros que a gente considera muito, mas que a gente não se deixa influenciar. Mas a gente tenta ali colocar Deus, mostrar Deus e levar essas pessoas, né, para os caminhos do Senhor também. Como é que é o ambiente da faculdade na área que você faz, que é a administração? É uma área mais técnica e tal, porque assim, você vai ver história, você vai ver filosofia, tem muito pensamento livre e tal. Como é que é para alguém que está fazendo administração vivenciar a fé lá dentro da faculdade? Pastor, eu não falo só tanto ali na minha sala, que é de administração, mas no geral mesmo. Não é fácil, porque é muita crença, e principalmente, pastor, os professores. Eu acho que o grande ponto da universidade são os professores. Eles ensinam muitas coisas, mas muitos não. Sempre tem uma conversinha sobre política, sobre religião, sobre várias coisas, e daí vem aquelas coisas que se você às vezes não concorda, vem algumas desavenças, o professor pode ser que não goste de você. Os colegas querendo não por a universidade ser muito cada um por si, a gente não acaba não se estrelando muito, mas ali na frente, que às vezes você quer questionar, a gente fica até com medo um pouco de falar alguma coisa, de não gostar. Então, não é fácil, mas ali às vezes no meu canto, as pessoas vendo, eu vejo muito que nós temos que ser luz e sal dessa terra. Não adianta o Igor estar aqui, mas ele está numa passagem que não significa nada para as pessoas. Então é bonito quando as pessoas chegam, Igor, eu vejo Deus em você, eu vejo que como você é diferente, né? Então eu tento mostrar ali pelo meu jeito, pela minha forma, Cristo e também Deus, e vivenciar a minha fé justamente nisso, mostrando quem eu sou, sendo luz e sal. Beleza. Vamos lá para as nossas perguntas rápidas, tá?
Eu quero que você fale um livro do Velho e um livro do Novo Testamento. Por quê? Um livro do Velho é Salmos. Eu acho que, para mim, é uma das coisas que mais me toca na Bíblia, que é o livro de Salmos, porque o livro de Salmos ele é algo muito pessoal. Pessoal do Igor, pessoal do João Pedro. A gente pode... Às vezes eu estou passando uma dificuldade, às vezes eu estou sentindo alguma coisa, eu vou lá e leio o livro de Salmos, porque eu sinto Deus ali. Eu vejo que Deus o quanto Deus fez no passado. Eu vejo muito isso, o que Deus fez lá atrás. Para me entender como o Igor deve permanecer firme e vivenciar a sua fé justamente naquilo que foi passado lá atrás. Pensando num livro do Novo Testamento, eu acho que Romanos. Acho que é um dos livros mais interessantes. Apesar que não dá para falar só de um, né? Mas Romanos e Filipenses, para mim, é os que mais chamam a atenção principalmente ali por Paulo, falar coisas muito importantes para nós, desde ali em Romanos, quando ele fala sobre a transformação da mente, quando é sobre que a gente precisa mudar nós, o Igor precisa se renovar a cada dia. E no livro de Filipenses, principalmente quando ele fala sobre o quanto Cristo ele se esvaziou por nós. Ok. Um pregador. Eu sou apaixonado pelo Augusto Nicodemos. Gosto muito. Uma das coisas também que me fez ficar na igreja por causa dele. Porque é muita referência para mim, pastor. Muita referência para mim, como teólogo. Então, se eu fosse colocar um pastor teólogo, seria o Augusto Nicodemos. Ele me fez muito acreditar na nossa fé, acreditar principalmente na nossa doutrina. Agora, se eu fosse colocar um pastor, seria o Hernando Dias Lopes. Como pregador, às vezes eu estou precisando de uma palavra, então seria ele. Ok. Um conjunto musical. Tá. Eu sou apaixonado, gosto muito de palavra antiga. Gente, escutem palavra antiga. Já tá tão antigo que já não tem mais. As pessoas não sabem. Eu gosto muito. O Marcos Almeida ali, que é o principal da banda, né? Gente, são letras. Eu gosto muito de música que tenha letra, que consiga trazer pro Igor, né? Coisas que acrescentam. O pessoal até fala que eu sou meio velho, que eu sou meio antigo, mas não. Porque eu gosto mesmo. Então, escutem palavra antiga. Vocês vão amar muito. Pelas letras, que falam de Deus, mas falam sobre outras coisas também. E a gente aprende muito. Muito bem. Um versículo bíblico, por que você quer escolher ele? É o versículo da minha vida, né? Eu acho que acho que é algo que eu sempre vou lembrar na minha vida, que é o Salmo 37, versículo 5. Ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem 3 coisinhas nesse versículo: entregar, confiar, descansar. A nossa vida é cheia de ansiedade, pastor, é cheia de problemas, é cheia de dificuldade. E quando eu penso nisso, e para as pessoas que estão ao meu redor, minha namorada, meus pais, meus avós, eu sempre falo: descanse em Deus. Mas você precisa esperar nele, você precisa confiar nele. Se a gente não tiver esses 3 coisas, eu acho que fica muito difícil a gente ter vivenciando a sua fé no nosso dia a dia. Muito bem. Mandar um recado que você quiser para jovens que estão aí, que são cristãos, para permanecer, para jovens que não são cristãos, para ter essa experiência, para vivenciar essa fé que faz toda a diferença na vida. Olha para a tua câmera, manda um recado para os nossos jovens aí. Se eu fosse dar um recado, hoje eu estou com 21 anos, e aqueles que estão aí na caminhada cristã, não desistam. Vale a pena ser cristão, vale a pena servir a Deus, vale a pena vivenciar a sua fé. E a Bíblia diz que Deus nos escreveu, ele diz que nós devemos ser fortes, porque o Senhor está conosco. Então, nós não devemos esquecer que ele é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, principalmente o pessoal que está na minha idade, vá em frente, persista, lembra que o nosso Deus é conosco, que ele não vai deixar de estar. E independente de onde for, na escola, na faculdade, na sua casa. Eu vim de uma família que não é cristã, de pais que não tinham conhecimento. E uma coisa que eu ouvi de um pastor, e que ele me disse, que eu levo para a minha vida toda, ele usava no braço uma frase que dizia DDR. No primeiro momento eu pensava que era desde discussão de relacionamento, mas não. Era deixe de reclamar. Aquele dia eu aprendi que
Eu não precisava reclamar da boa vida que eu tinha e do Deus que estava ao meu lado. Então, às vezes vai passar por coisas difíceis, vai ter problema, como muitos passaram, tanto lá como a gente aprende no Velho Testamento como no Novo. Mas lembre que Deus é com você e deixe de reclamar, porque a vida é boa demais e Deus é contigo constantemente e todos os dias. Muito bem, muito jóia, gente. Esse foi mais um Vivenciando a Sua Fé. Te lembrando que você pode ser um dos nossos patrocinadores. Você pode vir aqui contribuir, abençoar esse projeto do Vivenciando a Sua Fé. Deus te abençoe, uma ótima semana, continue firme, vivencie a sua fé.